Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui da Fato, no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, especialmente para você que quer ingressar na área de dados, ou está ingressando, ou quer começar a trabalhar com BI dentro da empresa que você está atuando hoje, que é o roadmap definitivo para o Business Intelligence em 2025. Solta a vinheta aí. Cara, você está ali na sua empresa, você deve estar consumindo diversos conteúdos sobre Business Intelligence, sobre Dashboard, sobre Power BI, sobre Tableau, diversas ferramentas, né? E você está sendo bombardeado de ads, de cursos, de pós-graduação voltado a essa área, e você quer um roadmap de como começar a implementar isso dentro do contexto de negócio que você está atuando hoje. E é isso que a gente vai trazer, né? O roadmap definitivo do passo a passo do que é importante, do que a gente acha fundamental nessa construção da carreira de Business Intelligence. Perfeito. E assim, dentro da construção dessa carreira, eu acho que antes de começar o roadmap, a gente vai já trazer uma temática que é importantíssima, que é como que as pessoas usualmente começam, né? Então, eu tenho uma dúvida, eu quero começar aqui na área de dados, não sei o que eu faço, não tenho ninguém me guiando, então vou começar dessa forma. E que forma é essa, né? É muito comum que você, por receio no começo, tente começar por algo que seja mais confortável, que fique ali dentro realmente da sua zona de conforto. E por que a gente fala isso? O maior medo de quem está começando são as ferramentas e aquele receio de será que eu vou ter o entendimento das ferramentas ou da programação para poder utilizar dados e desenvolver aqui BI na minha empresa? Esse é o primeiro questionamento, já é o primeiro receio. Eu acho que uma estratégia de fuga disso, entre aspas, acaba sendo começar por algo mais fácil. E o que é começar por algo mais fácil? Por exemplo, a sua empresa já tem ali alguma análise que é feita de um determinado setor, só que agora você quer deixar essa análise um pouco mais bonita. Sei lá, você pensa na apresentação visual. E aí, pensando na apresentação visual, você começa a desenvolver uma estrutura enorme de BI para melhorar o visual da apresentação, que demora ali 5 minutos para alguém apresentar. Será que é essa situação que você precisa começar? E que, cara, quando a gente olha para o negócio, não vai impactar tanto, né? Não vai ser uma grande mudança. E um outro perigo que a gente vê muito dentro desses primeiros passos, principalmente quando a gente fala de um ambiente confortável, é você consumir diversos conteúdos e não ir para o ataque, né? Você vai lá, faz um curso, vê um vídeo no YouTube, aí lê um livro, aí não sei o que, aí toda hora você já está super saturado de conteúdo, mas na prática você não aplicou nada, né, que realmente vai impactar o seu negócio de relevância para a sua gestão, para a sua área que você está atuando. E tem um ponto que é o seguinte, por vezes, com esse consumo excessivo ali da parte teórica, você começa a se questionar às vezes assim, eu não vou começar algum determinado projeto porque eu ainda não sei calcular a média do faturamento vezes não sei o que, aplicado nesse modelo de dados. Cara, será que para começar um projeto de BI, para você ingressar na área de dados, você precisa se preocupar tanto com essa parte técnica, assim, minuciosa? Será que é isso que vai virar a chave ali na sua carreira para você trazer insights poderosos ali com a análise de dados? Sim. A resposta é que não, né? E aí já entra, né, um ponto principal para que você começar a utilizar do conhecimento que já tem, que é você entender quais são os desafios que a sua empresa está passando, né? E aí isso você pode começar de uma forma bem pequena. Vou até dar um exemplo que eu vivi dentro da minha experiência profissional. Quando eu comecei na análise de dados e eu comecei de uma forma até um pouco ingênua, que comecei com a ciência de dados ao invés de análise de dados, que são ferramentas muito mais robustas para aplicação dentro de empresa. Mas a partir do momento que eu comecei a entender, a utilizar de ferramentas, eu atuava numa área comercial e o maior desafio da área comercial era receber respostas de uma maneira mais rápida dos nossos leads. A gente se comunicava com empresas muito grandes, né, que tinham mais de 500 funcionários, mais de 1.000 funcionários, e a gente tinha certas pessoas estratégicas para se comunicar, para começar a comunicação com essas empresas. Só que a gente tinha diversos perfis. Qual era o perfil
que respondia mais rápido para a gente conseguir marcar uma reunião e aí começar a tracionar a negociação. E aí foi um problema que eu resolvi na época, né, de fazer as análises, de ter um entendimento de como que a negociação começava e qual tinha uma velocidade maior de acordo com a pessoa ali que a gente tinha primeiro contato. Então aqui o que você traz é o primeiro ponto desse roadmap, É. que é, quer começar na área de análise de dados, de BI, neste ano de 2025? Entenda que a sua principal função é solucionar um problema. Perfeito. Então, você quer fazer uma análise de dados, você não vai fazer uma análise de dados para, eu quero ver o financeiro. Por que você quer ver o financeiro? Exato. O financeiro, ele é um gargalo hoje para você? Existe um problema no financeiro que você quer solucionar? Cara, eu tô com a percepção que eu tô com muita despesa e eu quero ter um maior entendimento do meu contas a pagar. Opa, você tem um problema. Se você tem esse problema, agora você pode fazer o uso da análise de dados para atender essa situação, assim como o exemplo que você trouxe. Todo mundo que hoje atua na área de dados, em algum determinado momento, teve que solucionar um problema. E aí foi a partir daquele momento que realmente a análise de dados começou a fazer sentido. Porque antes disso, na verdade, você só estava ali tentando aplicar técnicas para se desenvolver de forma puramente técnica mesmo, de programação e tudo mais. Porém, você só vai sentir valor no seu projeto ou na aplicação da análise de dados se ela tiver como objetivo solucionar um problema de negócio. E é o que muitas vezes até profissionais que já estão na área se deparam como um desafio pessoal, né? Que quando você vai apresentar uma solução que ele já desenvolveu, cara, o que de valor isso está trazendo para a empresa? O que aquele dashboard, o que aquela análise vai ser útil para um gestor na hora de tomada de decisão? Se você for mais no chute, cara, isso vai acabar acontecendo. Então aqui já entra, né, o segundo ponto que a gente quer trazer nesse roadmap definitivo, que é como você começa a mapear os desafios de negócio dentro da sua empresa. Perfeito. Então, assim, dentro dessa parte, ela é de suma importância porque a experiência mostra que no final do projeto de BI não existe nada pior do que ninguém está usando. Então imagina que você montou uma estrutura absurda de extração de informação, automatização de cálculo, tratamento de dados, visualização de dados, o prime da análise de dados, e aí ninguém está usando. Por quê? Porque você não respondeu um problema de negócio, você não solucionou um problema de negócio. E por que você não solucionou? Porque você não soube se comunicar para fazer o levantamento do que é necessário de você solucionar. Perfeito. Então, por exemplo, você estava no contexto da área comercial, no exemplo que você trouxe. Cara, dentro da área comercial, o problema era essa questão de você ter maior agilidade para dar tracionamento numa negociação. Beleza, você mapeou um requisito da área comercial. O que é muito comum da gente ver no mercado? Você vai conversar com um gestor da área comercial e isso pode não ser culpa do gestor da área comercial. Porque quando você falar para ele, qual o desafio que você vive? Cara, ele vive milhões de desafios. Então ele vai falar assim, eu quero ver a área comercial. Por que ele quer ver a área comercial? Porque ele é o dono da área comercial. E aí, às vezes, você começa a montar algo mirabolante e aí, às vezes, você vai mostrar uma informação da área comercial que não é o problema dele, não é o gargalo dele. Não, isso aí para mim não é o gargalo. Você está fazendo um estudo da fonte dos seus leads, sendo que ele já fez esse estudo 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, ou algum período, e ele já sabe que realmente a fonte dele é uma específica, ele não está olhando para isso agora. Então, levantar os requisitos, que é sinônimo de conversar com o usuário final do produto, é uma etapa fundamental e que você precisa fazer para dar atração ali no seu projeto. Pô, imagina, você pode estar em diversos contextos de áreas de negócio diferentes, né? Tanto financeiro, quanto comercial, tanto operacional. E por muitas vezes, né, quando a gente quer começar a utilizar do BI, talvez o problema que a gente vai resolver é um problema que você tem, né? Então, às vezes a gente se questiona, por que a gente faz esse relatório toda semana e eu tenho que gastar 3 horas do meu dia fazendo esse relatório? Talvez não é esse problema que você precisa resolver, e você resolvendo para você consegue passar para todas as outras áreas de empresa, né? Ou até mesmo você está tendo um desafio ali de tentar encontrar um melhor processo operacional na área comercial, até mesmo ali com contato com o cliente e tudo mais, e você não consegue ter essa visão. Então o meu problema vai ser melhorar o meu processo comercial utilizando das informações que a gente tem dentro do sistema. A partir do momento que você começa a se perguntar também esses desafios e problemas que você vê já dentro do negócio. Cara, quem está na operação
é o que mais entende do negócio, querendo ou não, porque é o que está vivendo. Então você pode ser a pessoa fundamental ali para trazer esse tipo de solução, para começar a mapear e você utilizar do BI para resolver esses problemas. E esse é um ponto muito crucial, porque o entendimento dessa parte, por vezes, dita o entendimento que uma empresa como um todo tem da utilização de ferramentas de BI. Quantas empresas a gente já não encontrou no mercado que acreditam que análise de dados e BI não é uma ferramenta importante porque tiveram más experiências utilizando isso. Então, e muitas vezes, muitas vezes não, eu vou bater o martelo aqui que 100% das vezes isso ocorre por conta do erro no levantamento de requisitos. Porque você precisa saber aquilo que você vai atender. Até porque desenvolver, por vezes, essa dinâmica de BI, de análise de dados, desprende um tempo. Então imagina para o gestor que colocou você ou está vendo você desprender um tempo seu montando essas análises e aí você retornando algo que não agrega em nada para a companhia, para a empresa como um todo. Pode ser que o próprio gestor tenha o entendimento de que, ok, isso não vai me ajudar em nada, deixa para lá. Então, esse segundo tópico, ele é extremamente relevante. Então, vamos só recapitular. Roadmap, primeiro passo, é você entender que você precisa resolver desafio de negócio, não soltar diversos dashboards aleatórios dentro da área que você está. Segundo ponto é você mapear esses problemas, você conversar, você sentir, você perceber problemas que você vê dentro do dia a dia, fazer esse levantamento e aí sim, agora que a gente tem tudo mapeado, qual é o terceiro passo? Entender quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para atacar cada um desses problemas. Né? Então, hoje, para começar, vamos falar de automatização. A principal ferramenta de automatização e extração de dados é o Python, que é uma linguagem que está sendo amplamente utilizada e é uma forma que você consegue automatizar tarefas e quando você, principalmente, está tratando de dados que estão dentro de sistema, e aí aquele momento, eu passo 3 horas do meu dia preenchendo planilha para ter uma determinada análise, é através do Python que você consegue resolver esse problema. Né? Exatamente. E aí, dentro disso, foi muito interessante que você trouxe um exemplo de ferramenta e você já trouxe esse exemplo vinculado ao problema de negócio, que é, nesse caso, automatizar uma tarefa. É muito comum as pessoas inverterem esse caminho. Primeiro ela escolhe a ferramenta, depois ela vai lá no problema. Não é assim que funciona. A partir de um problema, você olha para as ferramentas disponíveis. E aí isso cai muito lá no que a gente falou antes de começar o roadmap, que é a questão do receio de começar. Porque por vezes a pessoa está preocupada em qual ferramenta eu vou usar. Eu vou usar o Power BI, eu vou usar o Python, o que eu vou usar? Porém, antes de você se preocupar com isso, você tem que saber o que eu vou resolver para aí sim eu pensar em qual ferramenta eu vou utilizar. Cara, a ferramenta, apesar de importantíssima dentro do projeto, porque tem ferramentas que são mais adequadas para alguma etapa, ela é a terceira etapa que você deve vislumbrar. Antes, a questão do problema de negócio que você vai resolver. Então, a gente mencionou do Python, extração de dados, né? Automatizar extrações. Você extraiu esses dados, para desenvolver um projeto de BI, você armazena esses dados em algum local, que é uma boa prática de manutenção. Sim. Para fazer esse armazenamento, você pode trabalhar ali com ferramentas, tanto banco SQL, Postgres, você pode trabalhar com esse banco local, você pode trabalhar com esse banco em nuvem, tudo vai depender da sua estrutura ali da empresa. Ou seja, dentro da parte de ferramentas, aí já é uma dica muito importante, converse com a TI. Dentro de um projeto de BI, você é quase que um PO. Você conversa com a área de negócio, porque você precisa solucionar um problema, mas você conversa com a TI. Isso se você mesmo não for a TI, né? Mas você conversa com a TI para que você tenha esse entendimento ali de qual que é o melhor banco de dados para eu poder usar, o que a gente usa aqui na empresa, como que a gente vai procedimentar isso. E a utilização do banco de dados também, por muitas vezes, resolve um problema que você já comentou aqui, que é, o dado está errado, as informações estão erradas, é aquela má experiência que gestores, líderes, donos de negócio já tiveram, porque fizeram algo mirabolante, mas, cara, não olharam para as ferramentas que vão resolver o problema. E a utilização do banco de dados faz com que você extraiu os dados e jogou ali, você vai fazer isso de uma forma sistêmica. Aquilo vai estar sendo feito diariamente ou em um determinado período. Só que da mesma forma. Então você criou políticas de extração de dados e armazenamento para que você tenha essa conformidade dos números e garantir que eles estão certos. Né? E um outro ponto interessante que você também trouxe é que a gente perde muito tempo, né, no estudo de diversas ferramentas, na hora de começar e tudo mais. Por muitas vezes eu vejo no LinkedIn, caraca, passo a passo de você virar um analista de dados. Aí tu tem que estudar Excel, aí tu tem que estudar Python, aí tu tem que...
50 mil ferramentas e você tem uma ansiedade de você ficar, caraca, é muita coisa para estudar, e você acaba não utilizando. Então, por isso que é importante você, de novo, né, a gente reforçar, entender o problema de negócio. E aí eu já vou trazer até um ponto da nossa experiência. Hoje, 2025, eu trabalho muito com Python, hoje eu tenho uma expertise enorme utilizando essa linguagem de programação para fazer parte de extrações de dados, alguns tratamentos de dados e armazenamento desses dados. Porém, quando a Fato começou, não era assim. Eu tinha um entendimento forte da ferramenta de visualização de dados, que é o Power BI. Só que a ferramenta, né, a linguagem de programação do Python surgiu na minha vida como uma necessidade de solução de problemas. Eu precisava automatizar tarefas de projetos que eu ia desenvolver. E aí sim, eu desprendi o tempo estudando o Python voltado para essa temática. Porque, cara, a própria ferramenta do Python, a linguagem de programação do Python, ela consegue resolver 1000 outros temas que não só extrair dados de API, tratar alguns dados, armazenar. Então, beleza, aprende Python. Cara, isso é extremamente amplo. Dentro do Python, você tem um mundo de possibilidades. Né? E a gente vê até, se o problema não for apenas visualização, e se for criar um sistema, aí pode até ser Python, né? Uma criação de sistema de cadastro ali e tudo mais. E aí já entra no terceira ferramenta que a gente sempre fala, que é de suma importância, principalmente para a visualização dos dados, né? Que é o Power BI. Hoje nós somos especialistas nessa ferramenta e a gente entende que, cara, a partir do momento que você tem a extração, tem o armazenamento, você entendeu, já conseguiu resolver esse problema de negócio, quando você coloca os dados dentro do Power BI, você começa a fazer o tratamento, a modelagem, você já começa a ver diversos problemas de cadastro, problemas de processo, problemas de modelo de negócio, e aí sim você começa a ter, não insights que você tinha no começo de problemas, mas insights que, caraca, agora que estou vendo aqui de fato o que está acontecendo, a gente pode atuar nesse processo, melhorando tais cadastros e colocando tais registros, porque a gente quer tirar insights não de fonte do lead, mas a gente precisa de quem está indicando, sei lá. Então a gente começa a ver oportunidades a partir do momento que a gente coloca as informações dentro do Power BI, e aí no fim, na visualização, cara, vai estar tudo bonitinho ali, o usuário de fato vai conseguir ver e utilizar daquelas informações para fazer a gestão de uma maneira mais assertiva, né? Perfeito. Então, dentro desse roadmap, essa questão do Power BI, a gente menciona o Power BI porque, para nós, ele é a melhor ferramenta de visualização de dados que existe hoje no mercado. Porque ele permite não só tudo isso que você trouxe de tratar dado, modelar dado, o seu projeto nem vai estar pronto, você já vai estar conversando com as áreas de negócio, falando o que eles precisam melhorar no processo deles. Mas, além disso, o Power BI ele permite uma fácil elaboração de relatórios, não é algo complexo, e ele permite governança de dados. A ferramenta de visualização de dados do Power BI permite ao Self-Service BI, que é todo mundo poder usar de uma fonte de dados já tratada. Isso traz governança, isso traz o ponto que você falou agora, quando a gente estava falando sobre banco de dados, que eu tenho um problema que o dado não bate. O dado pode não bater às vezes porque você está numa reunião falando com o financeiro e com o comercial. Aí cada um está tratando o dado de forma separada. Aí realmente tem grande probabilidade de não bater a informação. Porém, se você centraliza isso com governança e o Power BI permite que você faça isso, você é muito mais assertivo na sua comunicação e na sua geração de insights. Perfeito. E aí sim você vai estar solucionando seus problemas. Perfeito. E se você chegou até aqui, a gente tem mais dois pontos importantíssimos que é crucial para você que quer entrar na área de BI, para você ter excelência em todos os projetos que você tem. Só que para isso você precisa ficar aqui com a gente, então fica mais um pouquinho, porque o último eu acho que vai ser o principal, que vai mudar o jogo, até na forma de como a gestão da sua empresa te enxerga dentro da sua responsabilidade ali dentro da empresa. E se você então chegou até aqui, já curte o vídeo, deixa nos comentários ali alguns outros temas que você quer que a gente traga e compartilha esse conteúdo e não deixa de se inscrever no canal. Perfeito. Então, o penúltimo ponto aqui a gente vai falar de setup. Cara, você mapeou os problemas, você entendeu como que você poderia resolver, quais ferramentas você iria utilizar, e agora é a parte fundamental que se você errar aqui já era, né? Que é aquela parte de onde, ninguém vai estar utilizando minhas informações, todo o meu projeto que eu fiz. Então o setup é de extrema importância para você, e é um ponto que você precisa comunicar com as pessoas que o irão utilizar.
Então, uma boa prática que a gente faz aqui dentro da Fata, até quando a gente tem os nossos clientes, quando a gente faz os projetos dos nossos clientes, é a gente mostrando o passo a passo, né, do que está acontecendo, mas para fazer o setup, a gente escolhe um ponto focal que vai utilizar dessa informação e que vai conseguir passar todo esse conhecimento, toda a usabilidade, toda a importância da utilização da ferramenta que você criou para o resto da área, resto da empresa. Lembrando que o setup nada mais é do que a concretização daquele requisito que você levantou lá no começo, num dos tópicos que a gente falou, que dentro dos problemas de negócio que você precisa solucionar, você conversou com os responsáveis, você conversou com o usuário final. O seu objetivo no setup agora é simplesmente fazer com que todo esse projeto, todas as análises que você desenvolveu, cheguem nessas pessoas. Tá? E aí é interessante você ter um ponto focal que vai gerenciar tudo isso, porque essa pessoa ela vai estar ali, né, interna, pode ser você mesmo, tá? Você mesmo pode ser esse ponto focal, mas essa pessoa ela vai se comunicar com todo mundo e mostrar, realmente treinar as pessoas na utilização da ferramenta que você desenvolveu. Aqui tem um ponto muito importante, o setup e o treinamento são coisas que andam juntos. Você faz o setup ensinando as pessoas a utilizar. Eu já vi em grandes empresas gestores falando que o BI ele deve ser uma ferramenta que qualquer um bate o olho e entende. Isso é mentira. Por quê? Não adianta eu tentar apresentar para o BES uma análise de saúde clínica de um paciente. Nem que o dashboard seja a coisa mais clara do mundo, a análise seja a mais clara do mundo, em que um médico vai olhar e vai entender tudo. Não adianta eu apresentar isso para ele, porque ele não é médico, eu também não sou médico. Então, o BI não é para atender todo mundo, você não tem que criar uma análise esperando que qualquer pessoa do nada olhe para a tela e entenda tudo. Mas você precisa criar uma análise para que a pessoa que precisa entender aquela temática, ao olhar para a tela, ela sim entenda tudo. Sim. Então, para que ela entenda tudo e para que você monte essa tela para ela, é importante você estar capacitando essa pessoa, é importante você estar fazendo um treinamento com ela. Perfeito. E outro ponto também que é game changing, né, na utilização do BI, é que, cara, você tem toda a ferramenta, já comunicou e tudo mais, agora essa ferramenta ela tem que ter longevidade, tem que ter sustentabilidade, né? Não apenas em manutenção, mas na utilização. Então é de suma importância você comunicar com a sua empresa, com as pessoas que estarão utilizando, de criar rituais, de estarem comunicando com a equipe a partir de dados, de vocês fazerem reuniões de apresentação de resultado com as informações do BI, de vocês discutirem estratégias de determinada área a partir das informações que vocês levantaram. Então, com esses rituais implementados, aí sim vocês vão conseguir ter uma longevidade no projeto e com certeza esse projeto vai fazer com que seja levantado novas necessidades, né? Por muitas vezes a gente responde um problema de negócio, a gente resolve um problema de negócio, mas a gente vai ter que dar um próximo passo para resolver outro. Porque a área de BI é viva assim como uma empresa é viva. A empresa ela sempre tem que estar em crescimento. E o BI é a principal ferramenta que vai auxiliar o gestor, o dono do negócio, a trazer essa sustentabilidade para a empresa. Não, e você quer aplicar isso dentro da sua empresa, eu vou te falar algo que eu fiz na época que dentro de um setor eu quis implementar BI. O setor não tinha nada de BI e a gente virou benchmark dentro da empresa. Sabe como é que eu conduzia as reuniões? A gente tinha reuniões semanais para tratar de todos os temas. O que eu fazia era, eu não preparava nada para a reunião. Eu sentava com a equipe, aí eu abria a tela do projeto de BI que tinha sido desenvolvido, e esse projeto ele tinha que levantar todos os requisitos que a gente tinha para a semana. Se alguém da equipe pontuasse algum tema que ficou de fora, isso já caía para a evolução do projeto, e aí, beleza, a gente pontuava isso na reunião, mas isso caía para a evolução do projeto. Chegou um determinado momento, que eu lembro que eu entrei de férias, o meu time fez a reunião com o BI aberto. Por quê? Porque foi cultura. Você entra na empresa e não adianta você desenvolver, entregar e esquece sumir. Porque você precisa, às vezes, dependendo do nível de maturidade da sua empresa, na utilização de dados, você precisa instigar um pouco aquela utilização. Você resolveu um problema inicialmente, mas agora você vai manter isso como um organismo vivo na sua empresa. Perfeito. E agora, para finalizar, é um tema extra até, e é que vai mudar a forma que a gestão olha para você e as suas responsabilidades. Depois de você fazer tudo isso, a partir do momento que você começa a entender os custos que cada ferramenta vai trazer para a empresa,
e você ter a maior preocupação em entendimento de licenças, entendimento de implementação, entendimento, né, das ferramentas, do que realmente vai gerar de impacto financeiro para o negócio, e você se preocupar em implementar o projeto já pensando nessas informações, aí o jogo muda porque você vai ter um pensamento muito mais estratégico em como realizar essas atividades. Né? Não existe nada pior para um gestor ou para uma empresa do que o custo surpresa. E muito além, que é o custo surpresa, porque você não mapeou o custo. O que acontece, né? Por vezes alguma empresa começa a implementar BI. Eu quero implementar BI porque eu quero solucionar um problema de negócio. Digamos que você nem está pensando ali em, só vou fazer uns gráficos e tudo mais. Não, eu quero solucionar um problema de negócio. Aí beleza, você montou toda a estrutura, seu BI está desenvolvido, aí agora chegou o momento de compartilhar, e você sabe que para compartilhar, por exemplo, o Power BI entre usuários com nível de segurança, você precisa que, no mínimo, quem está participando do compartilhamento seja um usuário Pro. Cara, você precisa saber disso no início do projeto. Por quê? Porque lá no início do projeto você sabe quantas pessoas vão usar. Sabendo quantas pessoas vão usar, você consegue estimar o custo que essa pessoa de ter o acesso a essa informação no nível de segurança que você está pedindo vai ter. Então, eu vou ter que gastar aqui R$500 com licença. Ok, R$500 com licença, mas essa licença ela vai me atender? Não, não vai. Então eu preciso da próxima licença, tem outro custo. Por muitas vezes você vai entender o mapeamento dos custos na experiência, né? Vivenciando e falando, tem um custo disso que eu não tinha mapeado, tem um custo daquilo que eu não tinha mapeado. Mas o quanto antes você conseguir mapear requisitos, você já vai ter entendimento de custo. Então, por exemplo, mapeei um requisito de que eu preciso compartilhar isso com o meu time num nível de segurança específico. Cara, eu já sei que todo mundo do meu time vai ter que entrar e logar e visualizar. Opa, esse cara tá vendo o relatório. Será que para essa pessoa entrar e logar, ela não precisa de uma licença? Será que eu não tenho que contratar... O Power BI é pago? Você pode se questionar isso. E você precisa se questionar isso. Tá? Então, essa parte de custos que você trouxe, além dela mostrar para o gestor da sua empresa que você tem essa preocupação com a parte de negócios, com o business, vai mostrar que você também tem um entendimento técnico e que você consegue conciliar os dois. Perfeito. Então o roadmap aqui é saber que você precisa resolver um problema, mapear esses problemas, conversar com diversas áreas, conversar com a sua área que você está atuando, entender o que você precisa resolver, utilizar as principais ferramentas para cada tipo de problema que você vai ter, né? O setup, fazer um compartilhamento adequado. Fazer o compartilhamento adequado e criar a cultura da utilização desse projeto seu. E, por último, né, entender de custos, e que, na verdade, de custos é interessante você fazer no começo. A gente deixou aqui como extra, né, porque a gente sabe que esse entendimento vai muito mais na experiência que você vai estar tendo ali no dia a dia da implementação das ferramentas. Levante os custos quando você estiver levantando os requisitos. Perfeito. Então, pessoal, se você curtiu, curta, compartilha, comente aqui mais temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para a gente debater. E mais algum Eu acho que é isso, pessoal. E não tenham medo de enfrentar o problema. Não pensem, eu não sei uma ferramenta e tudo mais. Cara, a ferramenta você vai aprender e vai ser muito interessante. Você vai ser muito bem visto pela sua empresa quando você solucionar um problema com aquele dashboard bem bonito lá apresentando para todo mundo. É isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.